Olá! Seja bem-vindo ao Código Sagrado. É um prazer ter você aqui conosco em mais um vídeo de estudos e histórias bíblicas. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está assistindo. De qual cidade ou país você nos acompanha? Deixe nos comentários. Assim podemos saber até onde as palavras da Bíblia estão chegando e quem está sendo tocado por essa mensagem de fé. Agora, vamos direto ao vídeo de hoje. Prepare seu coração, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. A oração é uma das expressões mais profundas da fé. Desde os primórdios da humanidade, as pessoas buscaram se conectar com o divino através de palavras, súplicas e louvores. No entanto, nenhuma oração teve tanto impacto e significado quanto a que foi ensinada pelo próprio Filho de Deus, a oração do Pai Nosso. Esse ensinamento não foi dado ao acaso. Ele aconteceu em um dos momentos mais icônicos da história, o Sermão da Montanha. Imagine a cena, uma multidão reunida nas encostas de uma colina, ansiosa para ouvir as palavras de um mestre cuja autoridade transcendia a dos fariseus e escribas. O sol ilumina suavemente os campos ao redor, e um silêncio profundo toma conta do lugar enquanto Jesus fala. Nesse contexto, Jesus não apenas ensina sobre oração, mas corrige uma visão equivocada que muitos tinham sobre como se comunicar com Deus. Ele denuncia as orações vazias dos fariseus, que buscavam impressionar os outros com discursos longos e repetitivos. Em contraste, Jesus apresenta um modelo simples, mas profundamente poderoso, uma oração que expressa humildade, dependência e fé. Pai nosso que estás nos céus, um chamado à intimidade com Deus. As primeiras palavras da oração são revolucionárias para a época. Pai nosso que estás nos céus. O povo judeu via Deus como soberano, poderoso, o Criador de todas as coisas, e Ele realmente é. Mas Jesus revela algo mais profundo. Deus é Pai. Não um Senhor distante e inatingível, mas um Pai amoroso que cuida de seus filhos. Imagine o impacto dessa revelação. Para aqueles que se sentiam indignos, rejeitados ou temerosos do juízo divino, ouvir Jesus chamar Deus de Pai era como um bálsamo para a alma. Era o convite para um relacionamento íntimo, baseado no amor e na confiança, e não no medo e na formalidade religiosa. A diferença entre religião e relacionamento. No tempo de Jesus, muitos praticavam a religião de forma mecânica. Oração, jejum e sacrifícios eram rotinas obrigatórias, mas frequentemente vazias de significado. Jesus veio restaurar a verdadeira comunhão entre Deus e o homem, e a oração do Pai Nosso é uma chave para essa transformação. Essa mudança de perspectiva também nos desafia hoje. Quantas vezes tratamos a oração como um mero ritual? Quantas vezes falamos palavras decoradas sem realmente refletir sobre o que estamos dizendo? Jesus ensina que a oração não é um conjunto de frases mágicas, mas um diálogo vivo e sincero com o Pai. Um convite para abrir o coração, expressar alegrias, tristezas, anseios e gratidão, tudo com a certeza de que estamos sendo ouvidos. Conclusão: o início de uma jornada. O Pai Nosso não é apenas uma oração, mas um caminho para uma vida espiritual mais profunda. Cada palavra dessa oração carrega ensinamentos essenciais que revelam a essência do reino de Deus. E é exatamente isso que exploraremos nos próximos capítulos. A partir de agora, mergulharemos nos significados profundos de cada frase dessa oração, descobrindo como ela pode transformar nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor. Prepare-se, pois esta jornada não será apenas sobre palavras, será sobre transformação de vida. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Santificado seja o teu nome, o poder da adoração. Depois de chamar Deus de Pai, Jesus nos ensina a primeira petição da oração. Santificado seja o teu nome.
Essas palavras carregam um peso espiritual profundo. Mas o que significa, de fato, santificar o nome de Deus? Imagine por um momento o impacto dessa frase para os ouvintes de Jesus. Os judeus reverenciavam o nome de Deus a ponto de evitarem pronunciá-lo diretamente. Eles sabiam que o nome do Senhor era sagrado. No entanto, Jesus não está apenas falando sobre respeito. Ele está nos chamando a um coração que exalta e glorifica a Deus acima de todas as coisas. O nome que está acima de todos os nomes. Na cultura bíblica, o nome de uma pessoa representava sua identidade e caráter. Quando Jesus diz santificado seja o teu nome, ele nos lembra que Deus não é apenas um conceito, mas um ser vivo, santo e digno de toda honra. Santificar o nome de Deus significa reconhecê-lo como o supremo em nossas vidas. Significa dar a ele o lugar que lhe é devido. Mas será que estamos vivendo dessa forma? Será que, em nosso dia a dia, realmente tratamos Deus como santo? Muitas vezes, buscamos a Deus apenas quando estamos em dificuldades. Clamamos pelo seu socorro, mas nos esquecemos de adorá-lo pelo que ele é. A adoração não deve depender das circunstâncias, mas sim de quem Deus é. Ele é imutável, perfeito, soberano. O poder da adoração na oração. A adoração não é apenas uma parte da oração, ela muda tudo. Quando começamos exaltando a Deus, nossos problemas parecem menores, nossa fé cresce e nosso coração se enche de gratidão. Veja Davi, por exemplo. Nos Salmos, ele enfrentou inúmeras dificuldades, mas sempre começava exaltando a grandeza de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmos 8:1. Esse princípio nos ensina que, antes de apresentar nossas petições, devemos reconhecer quem Deus é. Jesus nos ensina que a oração não começa com nossos desejos, mas com exaltação ao Pai. Santificando o nome de Deus com nossa vida. Santificar o nome de Deus vai além das palavras. Significa viver de maneira que glorifique o seu nome. Em outras palavras, nossas atitudes, decisões e estilo de vida devem refletir a santidade do Senhor. Infelizmente, muitos proclamam a Deus com os lábios, mas suas ações o desonram. Jesus confrontou isso nos fariseus, que seguiam rituais religiosos, mas tinham o coração distante de Deus. Não basta apenas orar. É preciso viver de forma que santifique o nome do Senhor. Conclusão: o caminho da verdadeira oração. Quando Jesus nos ensina a orar santificado seja o teu nome, ele nos convida a um estilo de vida de adoração. Antes de pedirmos qualquer coisa, devemos reconhecer quem Deus é, exaltar sua santidade e alinhar nossa vida à sua vontade. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Agora que reconhecemos Deus como Pai e exaltamos seu nome, qual deve ser nossa atitude em relação ao seu reino? Venha o teu reino, o chamado para viver a vontade de Deus. Depois de reconhecer Deus como Pai e exaltar seu nome, Jesus nos ensina a próxima petição: venha o teu reino. Essa simples frase carrega um significado profundo. Jesus não está apenas nos ensinando a esperar pelo reino de Deus no futuro, mas nos chamando a vivê-lo aqui e agora. Mas o que isso realmente significa? Como podemos trazer o reino de Deus para nossas vidas hoje? O significado do reino de Deus. O reino de Deus não é apenas um lugar distante no céu. Na Bíblia, o reino representa o governo de Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus começou seu ministério, ele proclamou: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Isso significa que o reino já começou com a vinda de Jesus, mas será plenamente estabelecido no futuro, quando ele retornar. Então, quando oramos venha o teu reino,
Estamos pedindo para que Deus governe sobre nossas vidas e sobre este mundo. Mas será que realmente queremos isso? Queremos que a vontade de Deus seja feita ou apenas buscamos nossos próprios interesses? Submissão ao governo de Deus. Muitas vezes, queremos as bênçãos de Deus, mas não estamos dispostos a nos submeter ao seu governo. Queremos o reino, mas não queremos abrir mão do nosso próprio trono. No entanto, Jesus nos mostra que viver no reino de Deus significa obedecer à sua vontade. Ele mesmo nos deu o maior exemplo disso no jardim do Getsêmani, quando orou ao Pai antes de enfrentar a cruz. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa é a essência do reino de Deus. Rendição total à vontade do Pai. O reino começa em nós. Quando Jesus veio ao mundo, ele não estabeleceu um governo terreno. Em vez disso, ele transformou corações. O reino de Deus não é algo físico ou político. Ele começa dentro de cada pessoa que se submete ao Senhor. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Isso significa que, antes de pedirmos que Deus transforme o mundo, devemos pedir que Ele transforme a nós mesmos. Será que estamos vivendo como cidadãos do reino? Será que nossas atitudes refletem a vontade de Deus? Expandindo o reino na terra. Se o reino de Deus começa em nós, então somos chamados a espalhá-lo ao nosso redor. Isso significa que nossa oração, venha o teu reino, não pode ser apenas palavras, mas precisa ser acompanhada de ações. Jesus nos deu uma missão clara: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Cada vez que compartilhamos o amor de Deus, ajudamos os necessitados e vivemos em santidade, estamos manifestando o reino de Deus na terra. Conclusão: o reino em nossa vida. Quando oramos, venha o teu reino, estamos pedindo que Deus reine sobre nós e sobre o mundo. Isso significa viver em obediência, buscar a santidade e espalhar a mensagem do Evangelho. Mas será que realmente estamos dispostos a viver sob esse reino? Ou ainda queremos manter o controle de nossas vidas? No próximo capítulo, veremos o que significa fazer a vontade de Deus na terra assim como ela é feita no céu. Essa é uma das partes mais profundas da oração do Pai Nosso e traz grandes desafios para nossa fé. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Rendição e obediência. Já entendemos que o reino de Deus não é apenas um futuro distante, mas algo que começa dentro de nós. Agora, Jesus nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas será que realmente estamos dispostos a viver de acordo com a vontade de Deus? Muitas vezes, queremos que Deus nos abençoe, mas resistimos quando Ele nos pede algo difícil. No entanto, essa oração nos ensina a nos rendermos completamente ao Pai, assim como os anjos no céu fazem. A vontade de Deus e a nossa vontade. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Mas nem sempre ela se alinha com nossos desejos. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que tiveram que escolher entre seguir seus próprios planos ou obedecer a Deus. Abraão teve que deixar sua terra sem saber para onde ir. Gênesis 12:1. Moisés teve que enfrentar Faraó mesmo se sentindo incapaz. Êxodo 3:11. Jonas tentou fugir da vontade de Deus e acabou no ventre de um grande peixe. Jonas 1:17. Mas o maior exemplo é Jesus no Getsêmani. Mesmo sabendo que enfrentaria a cruz, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42.
Se queremos viver no reino de Deus, precisamos ter essa mesma atitude, rendição total. Como a vontade de Deus é feita no céu. Jesus nos ensina a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Mas como isso acontece no céu? A Bíblia nos mostra que no céu, os anjos obedecem a Deus imediatamente. Não há demora, dúvidas ou resistência. Eles o servem com alegria. Não cumprem ordens de maneira relutante ou forçada. Tudo acontece de acordo com o perfeito plano de Deus. Quando oramos seja feita a tua vontade, estamos pedindo que nossa vida reflita essa mesma obediência, sem resistência ou murmuração. Mas isso nos leva a uma pergunta importante. Como saber qual é a vontade de Deus? Discernindo a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus pode ser conhecida de 3 formas. A vontade revelada na palavra. Tudo o que precisamos para viver de forma justa e santa está na Bíblia. Se queremos conhecer a vontade de Deus, precisamos mergulhar na palavra. A direção do Espírito Santo. Deus fala aos nossos corações e nos guia através do Espírito Santo. João 16:13. As circunstâncias e a paz interior. Muitas vezes, Deus fecha portas para nos proteger ou nos guia através da paz que sentimos ao tomar uma decisão. Mas e quando a vontade de Deus parece difícil? Aceitando a vontade de Deus mesmo nos momentos difíceis. Muitas vezes, obedecer a Deus significa passar por provas e desafios. Podemos não entender o que Ele está fazendo no momento, mas precisamos confiar que seus planos são sempre melhores que os nossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Se Deus pedir para você perdoar quem te feriu, você estará disposto. Se Ele pedir para você abrir mão de algo por amor a Ele, você fará. Se Ele te chamar para uma missão que parece impossível, você confiará. Fazer a vontade de Deus nem sempre será fácil, mas sempre será o melhor caminho. Conclusão: a oração que transforma nossa vida. Quando oramos seja feita a tua vontade, estamos entregando o controle para Deus e escolhendo confiar em Ele, mesmo quando não entendemos tudo. Se queremos viver o reino de Deus aqui na terra, precisamos aprender a obedecer sem questionar. Confiar sem medo e nos render sem reservas. No próximo capítulo, vamos falar sobre a parte da oração que trata das nossas necessidades diárias. Como confiar que Deus proverá tudo o que precisamos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, dependência e confiança. Já aprendemos sobre a santidade do nome de Deus, o reino que devemos buscar e a importância de nos rendermos à vontade dele. Agora, Jesus nos ensina a pedir algo essencial, o pão de cada dia. Mas o que essa parte da oração realmente significa? Deus se importa com nossas necessidades. Ao dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus nos ensina que Deus se preocupa com nossas necessidades diárias. Muitas vezes, pensamos que Deus só está interessado em coisas espirituais, mas Ele também cuida de nossa alimentação, vestimentas, trabalho e todas as necessidades básicas. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6:25. Isso significa que podemos confiar em Deus para prover o que precisamos a cada dia. Mas essa oração não fala apenas de comida. Ela nos ensina a viver pela fé. O pão da confiança diária. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele os alimentou com maná no deserto. Mas havia uma regra: eles só podiam pegar a porção de cada dia. Se tentassem guardar para o dia seguinte, o maná apodrecia. Êxodo 16:19-20. Por que Deus fez isso?
para ensiná-los a depender dele diariamente. Muitas vezes, queremos segurança para o futuro. Queremos saber o que acontecerá amanhã? Mas Jesus nos ensina a confiar dia após dia. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Pedir com gratidão e sem ansiedade. Essa oração também nos ensina a sermos gratos pelo que já temos. Em vez de vivermos ansiosos pelo que falta, devemos reconhecer o que Deus já nos deu. Será que oramos mais pedindo ou agradecendo? Muitas vezes, estamos tão focados no que queremos que esquecemos de ver o quanto Deus já tem nos sustentado. O verdadeiro pão, Jesus, o pão da vida. Mas essa oração não trata apenas do pão físico. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Ou seja, além de confiar em Deus para suprir nossas necessidades materiais, precisamos alimentar nossa alma com sua presença. Muitos estão com a vida cheia de bens, mas vazios por dentro. Só Jesus pode saciar essa fome. Conclusão: uma oração de fé e dependência. Ao orarmos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos reconhecendo que Deus é nossa fonte de provisão e que podemos confiar em Ele todos os dias. Isso nos ensina a confiar em Deus diariamente, a viver sem ansiedade pelo futuro, a agradecer pelo que temos, a buscar Jesus como nosso verdadeiro sustento. No próximo capítulo, falaremos sobre o perdão, um dos pontos mais desafiadores dessa oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, o poder do perdão. Já vimos como Deus supre nossas necessidades diárias. Mas agora chegamos a um dos ensinamentos mais desafiadores da oração do Pai Nosso, o perdão. Jesus nos ensina a dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa parte da oração revela duas verdades profundas. Precisamos do perdão de Deus. Precisamos perdoar os outros. O perdão de Deus, uma necessidade urgente. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Isso significa que todos nós temos uma dívida com Ele. Mas a boa notícia é que Deus está pronto para perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Por isso, essa oração nos ensina a reconhecer nossas falhas e buscar o perdão do Pai. O problema é que, muitas vezes, queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar os outros. E é aqui que Jesus nos confronta. O perdão ao próximo, uma condição para ser perdoado. 4. Jesus liga o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos. Logo após ensinar essa oração, ele diz: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mateus 6:14-15. Isso é forte. Muitas vezes, queremos a misericórdia de Deus, mas guardamos rancor e mágoa contra os outros. Mas será que podemos exigir o perdão de Deus se nós mesmos não perdoamos? A parábola do servo impiedoso. Para nos ensinar essa lição, Jesus contou a parábola de um rei que perdoou a dívida de um servo. Esse servo devia uma fortuna impagável, mas o rei, cheio de compaixão, cancelou a dívida. Mas, logo depois, esse mesmo servo encontrou um colega que lhe devia uma pequena quantia. E o que ele fez? Não quis perdoar. Mandou prender o colega até que ele pagasse tudo. Quando o rei soube disso, ficou furioso e disse: servo mau,
eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Mateus 18, 32, 33. E então, o rei mandou que o servo cruel fosse lançado na prisão. Jesus conclui a parábola dizendo: assim também meu Pai Celestial vos fará, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão. Mateus 18 horas e 35. Ou seja, se queremos ser perdoados, precisamos aprender a perdoar, o que o perdão não é. Muitas pessoas acham que perdoar significa esquecer o que aconteceu, dizer que o erro do outro não foi grave, se reconciliar com quem continua machucando. Mas não é isso. Perdoar significa liberar a dívida que o outro tem com você, assim como Deus fez conosco. Isso não significa que devemos aceitar abusos ou continuar em situações destrutivas. Significa apenas que não carregamos o peso da mágoa. Jesus, o maior exemplo de perdão. Quando Jesus estava na cruz, ele foi traído, humilhado, espancado e pregado entre criminosos. E mesmo assim, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 horas e 34. Se Jesus pôde perdoar aqueles que o crucificaram, será que não podemos liberar perdão para quem nos machucou? Conclusão: o perdão liberta. Ao orarmos perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, aprendemos que somos perdoáveis, mas também precisamos perdoar. Quem não perdoa, fica preso à mágoa. Jesus nos deu o exemplo supremo de perdão. Se queremos experimentar a plena graça de Deus, precisamos aprender a liberar perdão. No próximo capítulo, veremos um dos pedidos mais importantes da oração do Pai Nosso: o livramento do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, a batalha espiritual. Já vimos como o perdão nos liberta e nos aproxima de Deus. Mas agora chegamos a um dos pedidos mais urgentes e essenciais da oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte da oração nos mostra que vivemos em uma batalha constante entre o bem e o mal. Todos os dias, somos cercados por tentações e ataques espirituais. Mas o que significa exatamente esse pedido? Vamos entender juntos. A realidade da tentação. A tentação é uma armadilha sutil. Ela nunca aparece de forma assustadora. Pelo contrário, ela parece atraente e inofensiva. A Bíblia nos ensina que até Jesus foi tentado. Logo após ser batizado, ele foi levado ao deserto e passou 40 dias e 40 noites em jejum. No final desse período, o diabo apareceu para tentá-lo. Satanás sabia que Jesus estava com fome e sugeriu que ele transformasse pedras em pão. Depois, tentou levá-lo a testar a Deus e, por fim, ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração. Mas, em cada tentação, Jesus respondeu com a palavra de Deus e venceu o inimigo. Isso nos ensina algo fundamental. A tentação vem para todos, mas podemos resistir com a ajuda de Deus. Porque precisamos pedir a Deus que nos livre da tentação. Se até Jesus foi tentado, isso significa que nenhum de nós está imune. A tentação pode vir de diferentes formas. Pensamentos errados que nos afastam de Deus. Situações que nos levam a pecar. Pessoas que nos influenciam negativamente. E o problema da tentação é que ela sempre parece inofensiva no início. Mas, se não tomarmos cuidado, ela pode nos levar ao pecado e destruir nossas vidas. A Bíblia nos alerta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Ou seja, a tentação começa com um pensamento.
se transforma em ação e pode nos levar à destruição. Por isso, Jesus nos ensina a orar antes mesmo de sermos tentados, pedindo ao Pai que nos ajude a não cair. Mas Deus nos tenta? Essa é uma dúvida comum. Se pedimos para Deus não nos deixar cair em tentação, isso significa que Ele nos tenta? A resposta é não. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1:13. A tentação vem do inimigo e da nossa própria natureza pecaminosa. O que pedimos nessa oração é que Deus nos guie longe do caminho da tentação e nos fortaleça para resistir quando ela vier. Livra-nos do mal, o inimigo de nossas almas. Além de pedir para não cairmos em tentação, Jesus nos ensina a clamar: livra-nos do mal. Aqui, Jesus está falando sobre o poder real do mal que existe no mundo. A Bíblia nos revela que há um inimigo invisível, Satanás, que trabalha incansavelmente para nos afastar de Deus. Pedro nos alerta: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Por isso, precisamos da proteção de Deus. Nossa força não é suficiente para vencer o mal sozinhos. Mas a boa notícia é que Deus luta por nós. O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Como podemos resistir ao mal? A Bíblia nos dá armas espirituais para vencer a tentação e o mal. Orando diariamente, a oração nos fortalece e nos mantém vigilantes. Lendo a palavra de Deus, Jesus venceu o diabo citando as Escrituras. Fugindo das situações de perigo, se sabemos que algo pode nos levar ao pecado, devemos evitar. Buscando a força do Espírito Santo, Ele nos capacita a resistir. Conclusão: oração como proteção. Quando oramos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estamos reconhecendo que somos vulneráveis, mas Deus é nosso refúgio. A tentação virá, mas podemos vencê-la com a ajuda do Pai. O mal existe, mas Deus tem todo o poder para nos proteger. No próximo capítulo, chegamos ao final da oração do Pai Nosso, onde reconhecemos a soberania de Deus sobre tudo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, a soberania de Deus. Chegamos ao final da oração que Jesus nos ensinou. Após pedirmos pelo suprimento diário, pelo perdão, pela proteção contra a tentação e o livramento do mal, a oração termina com uma poderosa declaração: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa última frase não é um pedido, mas um reconhecimento. Ela nos lembra quem Deus é e por que podemos confiar nele completamente. Vamos explorar essa verdade poderosa. Teu é o reino, o governo absoluto de Deus. O primeiro ponto dessa declaração final é: Teu é o reino. Isso significa que Deus é o soberano absoluto. Ele governa sobre tudo e todos. A Bíblia afirma: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Salmo 1:3-19. Muitas vezes, olhamos para o mundo e vemos caos, injustiça e sofrimento. Podemos até nos perguntar: se Deus governa, por que o mundo está assim? A resposta é que o reino de Deus já começou, mas ainda não foi consumado. Jesus veio ao mundo para inaugurar esse reino. Ele nos ensinou como viver de acordo com os valores celestiais. Amor em vez de ódio. Justiça em vez de corrupção. Verdade em vez de engano. Mas, ao mesmo tempo, vivemos em um mundo onde o pecado ainda existe. A boa notícia é que, um dia, o reino de Deus será plenamente estabelecido. Jesus voltará, e todo o mal será destruído.
Por isso, quando oramos Teu é o reino, estamos reconhecendo que Deus já governa e que Seu reino será plenamente manifestado no tempo certo. Teu é o poder, Deus tem controle sobre tudo. O segundo ponto é: Teu é o poder. Isso nos lembra que nada foge do controle de Deus. Ele é o Criador do universo e não há nada impossível para Ele. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 32, 2.27. Muitas vezes, enfrentamos desafios gigantescos e sentimos fraqueza, medo e insegurança. Mas precisamos lembrar que o poder de Deus nunca diminui. Ele abriu o Mar Vermelho, derrubou os muros de Jericó, fez fogo descer do céu no Monte Carmelo, ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo Deus que fez essas coisas é o Deus que cuida de nós hoje. Quando oramos Teu é o poder, estamos declarando que Deus tem força infinita para agir em nossas vidas. Underline, 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 underline. Teu é a glória. Tudo é para Ele. O último ponto é: Teu é a glória. Glória significa honra suprema, luz radiante, majestade divina. Tudo o que existe para glorificar a Deus. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Isso significa que a criação glorifica a Deus, os céus declaram sua grandeza. A nossa vida deve glorificar a Deus. Tudo o que fazemos precisa apontar para Ele. A história glorifica a Deus. No final, tudo será restaurado para a glória do Senhor. Quando oramos Teu é a glória, estamos reconhecendo que não somos o centro do universo. Deus é. E nossa maior alegria é viver para glorificá-lo. Para sempre, a eternidade de Deus. A oração termina com uma certeza inabalável. Para sempre. Tudo neste mundo é passageiro. O dinheiro acaba. A fama desaparece. As nações sobem e descem. Mas Deus é eterno. Seu reino, seu poder e sua glória nunca terão fim. É por isso que podemos confiar nele de todo o coração. A oração que nos transforma. A oração do Pai Nosso não é apenas um conjunto de palavras bonitas. Ela nos ensina como nos relacionar com Deus e nos transforma internamente. Começamos reconhecendo Deus como Pai. Aprendemos a confiar nele para nossas necessidades. Pedimos perdão e aprendemos a perdoar. Buscamos proteção contra o mal. Finalizamos reconhecendo que Deus é soberano, poderoso e digno de toda a glória. Que essa oração não seja apenas repetida, mas vivida. E agora, ao finalizarmos este estudo, faça essa oração com entendimento e fé. Porque dele é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.